E aí, pessoal do eMaster, tudo certo com vocês? Bora para mais uma aulinha de filosofia, resgatando um teminha ali que a gente poderia ter trabalhado junto com a escola de Frankfurt, mas é bom que agora eu posso trabalhar ele separado e dar vários sentidos, que é ideologia. Palavrinha que todo mundo já ouviu, todo mundo já usou. Talvez você se identifique até com algumas ideologias aí. Então, eu simpatizo com a ideologia feminista, vegana, com a ideologia, enfim, qualquer ideologia que seja, né? Palavrinha que vocês vão encontrar naquela famosa música do Cazuza, Ideologia, em que ele fala: ideologia eu quero uma para viver. Né? Então ele até fala uma parte mais polêmica, né? Tem gente que não gosta muito. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia eu quero uma para viver. Esse sentido entra bastante aqui no sentido usual do termo, né? Sentido usual é um conjunto de valores que geram comportamentos. Então, se você é vegano, você tem ali como base dos seus valores a não exploração dentro da possibilidade dos animais. Então, não utilizar nada que explore, que seja advindo de animais. Essa é a sua ideologia. Isso nasce como valor e vai desdobrar nas suas práticas. Quando o Cazuza fala que ele quer uma ideologia para viver, tem outras partes da letra, né? Que ele fala que aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro. Né? É bem antes dessa parte da overdose que eu falei. Então ele está dizendo o seguinte: nossa, eu queria muito uma ideologia, né? Meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Né? Então quando ele fala isso, ele está dizendo que ele não tem mais um conjunto de valores para permear suas ações, para estruturar as suas ações. E talvez ele se sinta um pouco aí desamparado. Né? É o peso que essas ideologias elas oferecem sobre a vida das pessoas. Se a gente olhar a história da humanidade, ela não foi só feita por interesses materiais. Né? A história da humanidade ela não foi construída apenas de maneira utilitarista, mas também de maneira ideológica, né? de maneira moral. Então são valores que permeiam a forma como eu sinto, a forma como eu vejo a vida. Então, ideologia viria nesse sentido. Agora, se for só esse sentido, não se justificaria termos uma aula sobre isso. Eu faria um comentário e pronto, acabou. Agora, nós temos outros sentidos. Karl Marx, e depois a gente tem que passar pela escola de Frankfurt, que terminamos de estudar faz aí pouco tempo, né? Karl Marx tinha uma visão negativa, crítica da ideologia. Para ele, ideologia é um instrumento de legitimação das desigualdades. Instrumento de legitimação das desigualdades. Vamos a exemplos? Tudo aquilo, então, que é utilizado pelas elites para justificar, legitimar a desigualdade entre as pessoas, para justificar por que existe pobreza, fome, por que algumas pessoas não têm acesso àquilo que é básico, que hoje em dia é até considerado direitos humanos. Todo discurso e prática que se presta a isso, a esta legitimação, entra aqui como ideologia para o Karl Marx. Então a gente pode pegar alguns exemplos aqui, que eu já até citei para vocês, né? Se nós pegamos, por exemplo, o conceito de meritocracia, a ideia de que quem quer consegue, quem se esforça chega lá, o que não é uma mentira, mas a gente não pode afirmar também como uma verdade, é uma meia-verdade. Né? É claro que a pessoa que se esforça, ela tem mais chances, mas uma pessoa que se esforça, que trabalha, não é garantia de sucesso no mundo em que nós vivemos. Né? A gente vê frases nesse sentido aqui, analisando de maneira tranquila, né? Como, por exemplo, não há pobreza que resista a 8 horas de trabalho.
Então, assim, ou não há, sei lá, qualquer coisa que não resista a 8 horas de trabalho. Muitas pessoas trabalham muito mais do que 8 horas e lutam para sobreviver. O salário mínimo é muito baixo, né? Então, em países como o Brasil, 8 horas de trabalho, a gente, talvez a pessoa que pensou nessa frase importou essa frase de um contexto em que qualquer emprego em que você trabalhe 8 horas, você tem uma boa condição de vida. Não é o caso do Brasil, né, com um salário mínimo aí de quase 1.200, né, gerando em torno de R$ 1.200 aí. Então isso não vai conferir a essa pessoa uma grande qualidade de vida e etc. É um discurso que a gente percebe que nasce legitimando as igualdades. Ó, é só trabalhar. Aqui a gente aponta como uma transferência da responsabilidade do indivíduo, da sociedade, né, do Estado, para o indivíduo. Então agora não é mais o Estado que é responsável por garantir serviços básicos de qualidade e justiça, etc. Não, é o indivíduo que tem que se esforçar, trabalhar e chegar lá. E se você não consegue é porque você não se esforçou bastante. Né? Porque se a gente fala que quem quer consegue, quem se esforça chega lá, eu estou indiretamente dizendo que aquele que não conseguiu foi porque não se esforçou. E vamos lá, vocês são vestibulandos, vocês sabem muito bem, né, que existem elementos ali para além do esforço que determinam a sua incursão numa universidade. Ainda mais se você está num curso disputadíssimo. Medicina, algumas engenharias, psicologia em algumas faculdades, a nota de corte lá em cima, pô, você vem se esforçando aí, né? E você olha muitas pessoas que não estão nem na sua realidade, você está aí pagando por um curso de qualidade, com bons professores, tendo esse material à sua disposição. Lembra da pandemia? Pessoas que sequer tinham acesso à internet. Então vejam que ali não é questão de esforço, né? Tá, tem um herói ou outro que anda não sei quantos quilômetros, pega um sinal de Wi-Fi, mas mesmo que a pessoa se esforce individualmente ao máximo, ela não vai ter as mesmas condições. É ideologia quando a gente observa as religiões justificando aqui na América a escravidão africana, principalmente o catolicismo daquele momento. Né? Então, os negros, aquele questionamento, será que negros têm alma? De fato, né? Os indígenas você não pode, eles têm chance ainda. Agora, os negros não, os negros são como animais. Esse discurso ele foi utilizado, né? Discurso ali colocando a maldição de Cã, né, que seria aí um filho de Noé, que foi amaldiçoado e foi condenado a andar sozinho no deserto, e por isso teria tomado muito sol, escureceu a pele, e os negros são descendentes. Esses discursos de legitimação da desigualdade foram utilizados na colonização. Então isso é um discurso ideológico. Estava comentando numa sala de aula que observem como que hoje nós estamos vivendo numa ideologia, né, que já ultrapassou alguns limites do padrão de beleza. Né? Hoje em dia, os padrões de beleza eles não dialogam mais com saúde. Até certo ponto, era sim uma questão estética, mas vamos voltar lá nos anos 50. Você viu os corpos de uma Marilyn Monroe. Você olha o corpo dela hoje, é um corpo possível, é um corpo saudável, uma pessoa, enfim, que ela tem uma tensão ali né, no peso, uma coisa ou outra, mas é um corpo natural. E nós estamos entrando num momento em que o padrão não é conseguido de forma natural. Né? Se você não tiver hormônios, se você não tiver aí a procedimentos estéticos, você não vai ter aquele lábio, você não vai ter aquela musculatura, você não vai ter aquele formato de queixo, e por aí vai, tantas outras coisas que tem rolado por aí. Notem como que isso não só não dialoga mais com saúde, a coisa ultrapassou, tanto que até prejudica a saúde, para você atingir esse patamar, né? Então nós estamos vivendo um período aí até de popularização, de valorização dos hormônios, dos esteroides, das famosas bombas aí em academia, que não tem absolutamente nada a ver com saúde, pelo contrário, né? É o contrário disso tudo. Como isso vai se convertendo num discurso moral também. Então aquela pessoa que ela tá com um corpo que não está no padrão, eu não estou falando de um corpo doente, tá?
Não estou falando de obesidade, não estou falando disso. Estou falando de uma pessoa que simplesmente está ali com um corpo que não é o padrão, né? Nesse sentido, não está com a roupa ali que é que está na moda, etc. Essa pessoa vai sendo convertida em alguém que não gosta de si mesmo, é desleixado, não cuida, não quer nada com nada. Essa pessoa ela vai sofrer consistentemente, né, processos ali de coerção social, de pressão para que ela se adeque àquele corpo, àquele padrão de consumo, né? Então, isso é uma ideologia. Talvez você pare e pense, isso está me cheirando a teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, por quê? Porque há uma questão concreta por trás. Vamos pensar o seguinte, a indústria de cosméticos, indústria de procedimentos estéticos, que vende materiais, ou os profissionais que lucram quando você tem um procedimento, a indústria aí, fitness, né, que está na alimentação, está no vestuário, está nos medicamentos, nos suplementos, etc., né? Ela quer, uma empresa como qualquer outra, o que ela quer? Ela quer gente, ela quer cliente, ela quer volume de vendas. Como que eu faço? Se eu vendo uma calça jeans, eu vou fazer anúncios, eu vou contratar um influencer, vou colocar ele com essa roupa, vou postar nas redes, vou colocar essa roupa na novela, no cinema. Agora, se eu vendo suplemento, whey, creatina, o que eu quero? Nada contra da gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo aqui que já fez academia, que malha, toma e são questões até leves, né? Perto de outras coisas que a gente poderia citar aqui. Bem, então eu preciso criar uma necessidade. Eu preciso vender a ideia desse whey que vai acelerar procedimentos, né? E aí junta a fome com a vontade de comer. Num período de imediatismo, de resultados rápidos, que eu olho uma foto no Instagram e não tenho uma capacidade de fazer uma análise do percurso necessário para chegar naquele corpo. Né? Eu vejo aquele corpo, olha, eu quero isso aqui. Eu chego às vezes até pro treinador, eu quero isso aqui. Então tá, então você quer isso aqui? Low carb, severo, você vai fazer uma dieta radical, você vai treinar não sei quantas horas por dia, vai tomar suplemento, vai induzir com isso aqui, etc. Então a gente quer aquilo muito rápido e às vezes não vê que isso foi um processo ao longo de 5 anos da construção daquele corpo. Tô batendo nessa tecla, gente, porque é uma tecla que eu acho que tá aí, né, em alta, para sair um pouco de antigas pautas. Mas vejam, então, é um instrumento de legitimação das desigualdades ou é um instrumento de domínio, de controle, de gerar consumo? Né? Isso pode ser utilizado em vários sentidos, que já me leva a amarrar com a escola de Frankfurt. Isso que eu estou falando até já entra um pouco na escola de Frankfurt. Eles perceberam que essa ideologia que serve como dominação, ela ultrapassa as instituições tradicionais, religião, família, escola, Estado, e ela está agora no controle dos desejos, né? Ela vem através da mídia. Então vamos colocar isso. Novas formas de controle e manipulação. Destaque para a mídia. E aqui, mídia, entra tudo. Clássico aí, né? Começa com o rádio, passa pela TV e deságua na internet. Mais do que a internet, hoje a gente tem que falar de redes sociais de forma específica, né? Então é na mídia que isso que eu estava falando ali dos procedimentos estéticos, da academia, etc., acontece, né? Hoje há uma engenharia do desejo. A gente já falou sobre isso em algum momento, falamos ali no Michel Foucault, em pós-modernidade, né? O controle da mentalidade, ali da noção de biopoder do Foucault. O poder não é mais exercido, diretamente sobre o corpo. Agora ele é exercido sobre a mentalidade, sobre o meu desejo. Porque se eu domino a mentalidade e o desejo de uma pessoa, eu não preciso dominar o corpo dela, isso é muito mais fácil. O domínio do corpo,
seja através de prisões, seja através de tortura, seja através de exílio, seja através de monitoração dessa pessoa, ele se provou problemático, né? Então tá aí as ditaduras que ficaram mal faladas e criticadas né, e até durante décadas aí afastaram a direita da participação política, né, que tem voltado só agora nos últimos anos. Então esse é um domínio difícil de ser sustentado. Enquanto que se eu domino o desejo, eu controlo o que a pessoa quer ou não quer, poxa, é um domínio silencioso, é um domínio fácil. A pessoa vai em direção àquilo que eu quero, né? Não tem mais um problema. Então aí voltamos a falar ali também do que a escola de Frankfurt trouxe, né? Cultura de massas, indústria cultural, né? A criação de padrões, a criação de um mercado consumidor. Eu não preciso mais tentar entender o que o mercado consumidor quer, porque sou eu que moldo o mercado consumidor. Ele está moldado. O mercado consumidor, né, ele está consumindo isso, vamos colocar isso que ele vai vir para cá. Então a gente controla o algoritmo. Controlando o algoritmo de consumo é muito mais fácil, é uma esteira de produção. É muito mais rápido do que tentativa e erro ali através. Será que isso vai colar? Será que isso... Eu já sei que isso está vendendo. Então é isso que eu vou oferecer. As transformações de modismos, elas são lentas e são fundamentais também, né? Lentas no seguinte sentido, a mídia ela vai determinando até no limite de perceber que tem uma nova coisa acontecendo. E aí ela vai se apropriar dessa nova coisa acontecendo e vai oferecer aquilo, né? Até certo ponto, muitas vezes essas transformações elas são orgânicas, mas aí o meio percebe isso e se apropria. Posso dar um exemplo de música aqui do século XX. Você pega ali no finalzinho segunda metade dos anos 70, né? 75, 76, você tem um fenômeno no rock and roll do punk. O punk nasce como algo extremamente original, de choque, sair de um rock complexo, como que era feito ali com Pink Floyd, grandes solos de guitarra, rock progressivo, Yes, né? Emerson, Lake and Palmer, aquela coisa teatral, né? Sinfônica, para algo feio, pesado, sujo, rasgado, né? 1, 2, 3, 4. Duas, três notas. Então você tem Ramones, Sex Pistols, The Clash. É um exemplo aqui. Você vê uma mudança nesse sentido. E vem realmente com o poder de um desejo dessa juventude, sobretudo inglesa, nasce na Inglaterra, essa juventude inglesa querendo uma música acessível, feita por eles, orgânica, rebelde. É aí. Logo em seguida o mercado percebe que pode lucrar com isso. Aí eles pegam a calça rasgada do punk, o cabelo, o brinco, já tem uma linha de moda vendendo aquelas roupas que foi feito à mão, que o cara próprio fez, ou aquela calça foi rasgando naturalmente, ou ele que confeccionou, e agora você já compra essa rebeldia pronta. Ela não precisa ser desenvolvida. Então, isso é uma cooptação. É perceber que aquilo que parece rebelde e antissistêmico tem um poder midiático muito forte. Me aproprio disso, né? Enfim, e ganho dinheiro com isso, né? Então, aqui temos os três sentidos da palavra ideologia. Sentido usual, Karl Marx e essa escola de Frankfurt. Fiquem atentos nisso. Vejam se o enunciado está preconizando ali ou o sentido usual ou o sentido de manipulação. Ah, isso aí, quer ver um sentido que é utilizado como manipulação? Ideologia de gênero, né, que é colocado, é uma expressão que nasce na direita para dizer que as escolas, professores fazem ideologia de gênero, né, ideologia de desconstrução do gênero, que... Enfim, o que é ser homem, o que é ser mulher, a coisa é fluida. Essas crenças, né, e esses avanços nos últimos anos sobre a teoria de sexualidade e gênero é tratado por alguns como uma ideologia, um convencimento, uma manipulação. Alguns chamam, inclusive, a escola de Frankfurt, né, de marxismo cultural. É pegar a teoria do Karl Marx da ideologia, né, e usar contra ele próprio. Né? A ideia de que a esquerda, então, ela perdeu o mundo material
A esquerda não tem mais o domínio político, né? O capitalismo venceu após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, mas resta à esquerda o domínio da mentalidade, dos valores, da moral, da cultura, da visão de mundo, da política. Basicamente é isso. Então, fariam a ideologia, assim como Karl Marx disse, que as elites faziam ideologia contra, né, os mais pobres. Uma última coisa. Mas ele era contra a ideologia, mas ele é criador do comunismo, que é uma ideologia. Lembrando, para ele, ideologia não é um conjunto de valores. Dizer que o socialismo e o comunismo são ideologias é fazer uso dessa primeira acepção usual. Agora, no sentido do Karl Marx, esses valores eles têm um compromisso com a manipulação, que vem da elite sobre os oprimidos. Certo, meus queridos? É isso. Tópico aí que ficou para trás nos nossos estudos. Estamos encaminhando já para as últimas aulas antes de começarmos só bateria de exercícios. Um abraço a todos e até semana que vem.